Atos capítulo 3, versículo 15 nos diz: Dissarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Vamos repetir uma só voz? Dissarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Amém. O título do nosso estudo tem como verdade, utilitarismo e a vida descartável. Atos capítulo 3, ela é uma pregação de Pedro logo após a cura de um coxo. O apóstolo Pedro, ele usou aquela cura do coxo como uma oportunidade de falar de Cristo. Logo após a cura daquele coxo, esse é mais ou menos o contexto de Atos capítulo 3, logo após a cura daquele coxo, o apóstolo Pedro, então, ele oferece Cristo à nação de Israel, aqueles que haviam presenciado aquele milagre. E ele aproveita aquela oportunidade. Se você olhar em Atos capítulo 3, versículo 19, diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então ele aproveitou aquela oportunidade para pregar à nação de Israel, falando que era necessário o arrependimento, era necessário que eles se arrependessem. Então, eles acusou-os de ter matado o Messias. Eles acusou-os de ter matado o Filho de Deus. Naquele momento ele estava falando, como a gente leu: matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Então, a gente pode ver aqui, no entanto, Deus oferece uma nova oportunidade para o povo de Israel, como a gente acabou de ler aqui no versículo 19. Então, Deus estava oferecendo uma nova oportunidade para o povo de Israel. Eu confesso que, quando eu estava lendo esse estudo, principalmente Atos capítulo 3, versículo 15, eu fiquei me perguntando, mas o que esse título tem a ver com verdade, utilitarismo e a vida descartável? O que será que essa lição tem a nos dizer sobre esse título? Eu confesso que eu fiquei pensando sobre isso. Mas se a gente observar bem, vou pedir para que vocês olhem no versículo 15 novamente. O apóstolo Pedro, ele diz: dissarte, matastes quem? Aqui Pedro, ele está falando do autor da vida. E é sobre isso que nós vamos estar falando nessa lição, sobre o autor da vida, sobre aquele que nos dá a vida. É sobre isso que a lição de hoje vai nos falar. Eu confesso que essa lição ela é um pouco desconcertante para quem tem o costume de ler a lição em casa antes, mas você pode perceber que essa lição ela mexe um pouco com os nossos sentimentos. Nós vamos ver aqui ao decorrer do estudo que ela vai mexer um pouco com os nossos sentimentos, porque ela fala a respeito da vida. Porque essa lição de hoje vai nos falar a respeito da vida. E como aqui o apóstolo Pedro ele disse: matastes o autor da vida. Mas como ele é o autor da vida, o próprio versículo vai dizendo, né? Mas quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Né? Seria incoerente, né? O autor da vida morrer e não ressuscitar, e não ter o poder sobre a morte. Então, mas Deus, pelo seu poder, ele ressuscitou pelo seu Jesus. Amém? Feita essa introdução, o estudo nos diz: pesquisas mostram que 64% do povo norte-americano acredita não existir verdade moral. Ou seja, eles não acreditam que existe um conjunto de valores, um conjunto de normas que rege uma sociedade. Eles acreditam que não existe uma verdade moral. Mas, alarmante ainda, 83% dos adolescentes enxergam a verdade moral como um fingimento. Tudo não passa de um teatro, né? Tudo não passa de uma mentira. Então, a grande maioria das pessoas no Ocidente acredita que podemos criar nossas próprias regras de vida. Né? Nós podemos ser o nosso próprio autor da nossa vida. Né? Nós podemos escrever a nossa própria história.
O resultado, conforme veremos, é o caos moral. Podemos conhecer a verdade? Vozes estridentes e raivosas da nossa cultura respondem que não, né? Mas a Bíblia diz que sim. Então é isso que nós veremos como isso afeta a nossa vida diária. O estudo ele não vai estar, como eu disse, não vai estar relacionado somente a teorias, mas como essa questão da vida mexe com a nossa vida diária, no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com o próximo. O primeiro tópico diz: verdade e tolerância. De acordo com a cultura pós-moderna, o que é o pós-modernismo? Para a gente entender um pouquinho o pós-modernismo, nós precisamos voltar um pouquinho na história. Um dado momento da história, até mais ou menos o século XX, o que nós tivemos foi o iluminismo. Foi praticamente a idade da luz. Veio o período da idade das trevas e veio o iluminismo, com a idade das luzes, trazendo uma nova ideia, novos conceitos. E logo após o iluminismo veio o modernismo. O modernismo era um movimento que estava baseado na ciência, na razão, no conhecimento. Só que o pós-modernismo que nos está falando aqui, o pós-modernismo ele veio como uma crítica ao modernismo ou à modernidade. Ou seja, o modernismo ele ainda aceitava a ciência, a razão, e aceitava algumas verdades. Já o pós-modernismo não. O pós-modernismo não aceita o que a ciência diz, o que a religião diz, o que a política diz. O pós-modernismo ele veio para desconstruir as verdades, como a gente falou na lição de domingo passado. Então o pós-modernismo ele veio com essa ideia de desconstruir a verdade. E a verdade é aquilo em que uma pessoa acredita. Então o pós-modernismo ele passa a dizer que a verdade é aquilo que você acredita, independente se tem ciência, se tem lógica, se tem razão. As verdades são individuais. Assim, você tem a sua verdade e eu tenho a minha. Mas se todas as propostas são igualmente verdadeiras, no final, nenhuma é realmente verdadeira. Ou seja, repito aqui o que nós falamos no estudo passado, né? Que é sobre o relativismo, né? Que é o subjetivismo da verdade. A verdade ela passa a ser não absoluta, mas subjetiva. Então, ainda segundo o pós-modernismo, só existe um valor absoluto no mundo: a tolerância. Mas antigamente a tolerância significava usar a razão para discernir o bem e o mal num debate aberto. Então hoje a tolerância ela é usada para chamar o mal de bem e o bem de mal. Isaías, vamos abrir lá em Isaías, capítulo 5, versículo 20. Quem achar pode ler. Então, como Isaías ele está falando aqui, é o que está relacionado com o pós-modernismo que a gente pode observar atualmente. A gente vê que as pessoas chamam o mal de bem, naturalmente, e o bem de mal. Então para o pós-modernismo, a tolerância é mais importante que a verdade e a própria vida. Então, o pós-modernismo criou a divindade da tolerância, cujo único mandamento é respeitar as opiniões de todos como moralmente equivalentes, mesmo que isso implique em um atentado à vida. Então, o que ele nos está falando aqui? Antigamente, a tolerância ela era usada para um debate de ideias. Eu ouvia a sua ideia e você ouvia a minha, mas não existia aquela briga, confusão. Antigamente, a tolerância era usada para isso. Mas hoje a tolerância ela é usada como no sentido de chamar o mal de bem e o bem de mal, em aceitar alguns valores que não são verdades. E se você não aceita a opinião, vamos dizer assim, ou se você tem uma opinião diferente já formada,
você é intolerante. Mas não é isso que o conceito de tolerância não era assim que era utilizado. Então, a ideia que seja intolerância, não aceitar posição de outra pessoa, é uma perversão completa do entendimento histórico de tolerância, que afirmava ser necessário ter o respeito de ouvir o ponto de vista da outra pessoa, mesmo quando discordamos profundamente. Então, o resultado dessa visão distorcida de tolerância é que estamos perdendo o direito da liberdade de falar. A gente viu alguns meses atrás, alguns tempos atrás, para ser criminalizado a homofobia. É lógico que nós devemos aqui não praticar, respeitar a escolha sexual do indivíduo. Nós devemos respeitar. E quem agride uma pessoa que tem uma ideia diferente, eu acredito que deva ser preso sim. Mas agora, eu não posso discordar do que ele acredita? Ou seja, se eu discordo... Oi? Ou politicamente incorreto, eu não posso falar. Ou seja, porque eu falo eu sou homofóbico? Não, mas eu posso ter uma ideia diferente. Eu posso ter, no sentido de tolerância, eu posso ter um conceito diferente. Então eles querem criminalizar a homofobia. Só que eles não... se você ler lá, você vai ver que eles não decidiram o que é homofobia. Ou só falar, ou bater, ou machucar alguém é homofobia. Mas enfim, não foi para frente. Mas o resultado dessa visão, como a gente viu, é que estamos perdendo o direito da liberdade de falar. Hoje em dia, antes de falar, temos de considerar cada palavra à luz de códigos de fala cada vez mais restritos. Então, a coação se tornou um substituto ao poder da verdade. Porque não acreditamos mais na verdade, só na importância dos sentimentos dos outros. O que antigamente seria considerado marco de educação e maturidade, ou seja, aprender a ouvir o ponto de vista do outro, agora dá direito a um processo legal. Então, hoje, qualquer coisa que você diz, está passível a um processo. Então, o cristão, ele, porém, deve manter em mente seu compromisso moral com a verdade, sabendo que importa obedecer a Deus do que aos homens, como foi dito pelos apóstolos lá em Atos 5:29. Atos 5:29. Ele disse: então Pedro e os demais apóstolos afirmam: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Estavam ali pregando, falando de Cristo Jesus, e eles foram impedidos de falar de Cristo ali. Mas eles disseram que importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, para mantermos nossa firmeza, teremos de vir além da grande mentira que afirma que a verdade não existe, ou se existe, não pode ser conhecida. Então, para nós, esse primeiro tópico, ele fica claro para a gente que nós devemos manter a nossa firmeza diante da verdade da palavra de Deus. Nós devemos manter a verdade, aquelas verdades fundamentais que a Bíblia nos oferece em relação à vida. Nós não devemos negociar essas verdades em hipótese alguma. Então, muito bem. O tópico 2 diz: o valor da vida. Por que gastar recursos financeiros e esforços pessoais para cuidar de crianças autistas? Quem conhece, alguém que tem uma criança autista sabe as dificuldades que se é. Nenhuma delas vai se formar e arranjar um emprego produtivo. Apesar de todo o esforço dos pais e professores, dificilmente uma pessoa com esse distúrbio será capaz de cuidar de si mesma. É muito provável que seja sempre dependente da família. Então, diante dessa realidade, não se pode deixar de pensar em Peter Singer. Quem que foi Peter Singer? Ele foi um filósofo e professor australiano. Então, Peter Singer, ele defendia o veganismo.
mas ele mesmo não era vegano. Ele defendia o veganismo, mas ele mesmo não era vegano. Ele defendia o aborto e a eutanásia. A eutanásia a gente vai ver mais à frente o que é aqui. Então Peter Singer, um grande especialista em ética, argumentava que a filosofia redentora de uma sociedade deveria ser criar, presta atenção, olha o que ele está dizendo, deveria ser criar a felicidade máxima para maior número de criaturas humanas e animais. Pense em quanta felicidade poderia ser proporcionada para crianças pobres com os mesmos recursos gastos para cuidar anualmente de apenas uma criança autista. Esse argumento, como a lição está nos dizendo, ele até parece bom. Imagina o dinheiro que é gasto para se usar com uma criança autista, ao invés de ser usado com uma criança autista, você usa com crianças pobres, com crianças menos desfavorecidas. A ideia é boa, mas como a lição está nos falando, mas é ímpia, é uma ideia má. Essa ideia não é boa, essa ideia, quando a gente na prática, ela não é boa, né? Baseado no que chamamos de utilitarismo, como está nos dizendo na lição, utilitarismo, ou seja, naquilo que só é útil, no ato ou efeito de ser útil. Nesse tipo de pensamento, o valor de uma pessoa é o quanto ela pode produzir em termos de dinheiro ou felicidade. Se o prazer e a felicidade são os verdadeiros alvos da vida, a moral deve consistir em dividir racionalmente o prazer e a felicidade para aqueles mais capazes de experimentá-los. Então, essa proposta de Peter Singer parece razoável, mas é ímpia e mortal. Imagina que você vá ao mercado comprar uma caixa de leite. Lá está escrito leite, tudo bonitinho. Você compra pensando que é leite. Mas quando você chega em casa, quando você abre o leite, quando você derrama no copo e você toma, na verdade, o que tinha lá dentro era um veneno. A embalagem é bonita, todo o contexto é bonito, mas quando você vai provar daquilo é um verdadeiro veneno. Essa era a... Sim, essa é exatamente a ideia aqui de utilitarismo. Ela é descartável, ela é totalmente descartável, como a gente vai ver aqui na lição. Por isso que essa lição a gente vai ver que ela mexe muito com os nossos sentimentos, né? Porque uma criança ela é útil e outra não é, né? Porque uma tem uma determinada doença. Mas como a gente está vendo, ela tem uma embalagem boa, uma ideia boa, mas na verdade ela é um veneno. Ela é ímpia e mortal. Então Peter Singer, por exemplo, defende o que? O infanticídio. Ele defende o infanticídio de pessoas que nascem com graves defeitos congênitos. Abre aspas. Só posso dizer quanto a bebês severamente deformados que, se a vida é tão miserável que não vale a pena ser vivida, é aceitável uma injeção letal. O infanticídio não deve ser descartado, assim como o aborto. Fecha aspas, nas palavras de Peter Singer. Então, esses dias atrás também eu vi um vídeo do Edir Macedo e perguntaram, ele estava falando a respeito do aborto. E o Edir Macedo estava falando que ele usa esse exemplo para tentar justificar o aborto. Ele fala assim, imagina uma criança de uma mãe que está numa favela, que não tem condições mínimas de sobrevivência. Ele usa o argumento dizendo que essa criança ela tem potenciais a ser uma criança que vai entrar para a vida do crime, para a vida da droga, uma criança que está suscetível a entrar para a vida do crime. Então ele diz que nesses casos ele daria total apoio ao aborto. É a mesma ideia de Peter Singer. Praticamente com outras palavras, mas é a mesma ideia de Peter Singer.
Então, mas nós devemos fugir dessa ideia, né? Nós devemos fugir disso, como a gente está falando aqui a respeito da vida, o autor da vida. Então, os que acham que crianças severamente deficientes jamais seriam de fato mortas por causa de sua deficiência física ou mental, não conhecem a história da civilização ocidental. Essa história é mais antiga do que a gente possa pensar, né? Na Alemanha dos anos 30, mesmo antes do regime de Hitler, as pessoas mais cultas e inteligentes defendiam abertamente a eugenia, ou seja, a reprodução humana seletiva e eliminação dos deficientes. Mas em 1939, Hitler ordenou que as instituições médicas reportassem pacientes que estivessem doentes há mais de 5 anos e eram incapazes de trabalhar. Então esse foi o começo oficial do que se tornou campanha maciça de extermínio de pessoas indesejáveis. E a gente conhece toda a história do nazismo, né? A eliminação dos negros, a eliminação dos judeus, de gays, de homossexuais, daqueles que eles consideravam que não eram seres perfeitos, né? Então, tão logo foi estabelecida a eutanásia na Alemanha. Ela foi criada uma organização dedicada exclusivamente a matar crianças deficientes que eram levadas a lugares conhecidos como instituições de liquidação, despidas, vestidas com camisas de papel e levadas à câmara de gás. Uma vez mortas, os corpos eram levados à câmara de incineração. Como a gente está vendo aqui, tudo relacionado ao utilitarismo. Como a nossa irmã usou aqui muito bem, se não serve, não presta. Se não pode produzir, se não pode trazer algum retorno, né, não presta. Né? O que é mais chocante nesse grande mal é o quanto aparece disfarçado de bem, feito de forma que parece um fim nobre ter um povo saudável. A gente viu o caso da ministra Damares, que ela tem um projeto que ela vai lá nos índios e resgata algumas crianças que, de acordo com a cultura dos índios, também são consideradas indesejáveis. Eles enterram as crianças, né? Eles têm essa cultura de enterrar as crianças. A gente viu toda essa polêmica que envolveu aí dela ter entrado nessa questão. Mas, e aí? Isso a gente deve se envolver ou não? A vida ela tem um valor ou não? Independente dela ser autista, independente que ela tenha nascido com algum tipo de deficiência, a vida ela tem valor, significado ou não? Então pense no dilema prático enfrentado por uma mulher grávida e seu marido depois da consulta médica. Eles foram informados de que seu filho pode ter danos neurológicos que se expressam de muitas maneiras, incluindo o autismo. O médico lhes pergunta se querem abortar o bebê não nascido. O que fazer? Vocês querem abortar essa criança? Futuramente ela vai ter um problema aí. Vocês querem abortar ela? O que fazer? Você traria à vida uma criança autista? Por quê? E se dois dias depois de seu filho nascer, depois do seu filho nascer, você descobrisse sobre o futuro severamente prejudicado dele e o médico oferecesse a opção de infanticídio? Imagina depois de nascido, você descobre que seu filho tem uma certa doença e o médico fala: você quer matar essa criança? Traduzindo aqui, trazendo para as palavras, você quer dar cabo a essa criança? Você quer dar cabo à vida dessa criança? O que o cristão faria? O que o povo de Deus faria? Você consegue ouvir a voz utilitária que sussurra constantemente em nossos ouvidos nos dias de hoje? Como responder ao raciocínio lógico de Singer? Eu me lembro que quando a minha esposa, vou contar que não estou trazendo para a minha vida, mas eu me lembro que quando a minha esposa estava grávida do João, os médicos chegaram a cogitar a ideia de que ele tinha microencefalia.
chegamos a fazer alguns exames, chegamos a ir no Rio de Janeiro para fazer alguns exames. Os médicos falaram: seu filho, ele pode desenvolver microcefalia e ele pode não andar. E diante desse dilema, minha esposa, ela: o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E a única resposta que eu tinha dado para ela era: a gente vai, do jeito que ela vier, a gente vai amar e vai cuidar dessa criança, independente da maneira que ela vier. Mas a gente fala assim porque a gente tem uma ideia da palavra de Deus, a gente vê o que a palavra de Deus nos fala a respeito da vida. Mas imagina as outras pessoas que não têm ideia, que são levadas por essas filosofias, por essas vãs filosofias. Às vezes pode ser um parente nosso, um amigo nosso, um vizinho nosso. Isso pode ser mais comum do que a gente imagina. Mas graças a Deus o João veio com a saúde, né? Ele anda, ele fala, ao contrário do que os médicos falavam que não poderia acontecer, que ele não poderia andar, não poderia falar. Graças a Deus ele veio com uma boa saúde, mas se ele tivesse vindo dessa forma, nós iríamos criar da mesma maneira, iríamos amá-lo da mesma forma. Sem uma visão de Deus, não existe significado intrínseco na vida, como a gente falou. Sem uma visão de Deus sobre a vida, não existe significado para nada na vida, né? A vida humana tem valor intrínseco, porque foi criada à imagem e semelhança do próprio Deus. Como está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E claro, as pessoas com deficiências graves também foram criadas à imagem de Deus, também são humanas e também têm um valor intrínseco na sua vida, né? Numa visão utilitarista de existência, a vida de um autista não tem significado, porque não é produtiva. No entanto, pais de crianças autistas dão testemunhos de que seus filhos os ensinam a amar profundamente e afirmam que essas crianças, mesmo com suas limitações, trazem alegria à vida de quem convive com elas. Como se explica isso? Como a gente pode explicar isso? Passou a ensinar mais mulher a ela o valor da vida. Transformou. Então, como que a gente explica isso? É muito simples. Uma boa vida não é a soma do que contribuímos para o mundo, mas é amar. Essa é uma boa vida, é amar. O utilitarismo não conhece o amor, que é aquilo que está baseado na troca. Você pode me dar algo, eu te dou algo em retorno. Ainda assim, o amor é o começo e o fim de uma boa vida. E é no amor que nossa vida tem de ser centrada. Colocar uma etiqueta de preço sobre a humanidade é tornar-se desumano. Então, quanto vale a vida humana? Bem, a resposta a essa pergunta depende de como veio a existir a vida humana. Se formos simplesmente o resultado do acaso, de um processo aleatório, sim, já está certo. Se a vida veio a existir do nada, como a gente vai ver aqui, de acordo com Charles Darwin, é uma explosão, sim, já está correto. Mas, entretanto, se somos criaturas criadas à imagem de Deus, a vida tem um valor final, que não pode ser entendida no contexto de análise de custos e benefícios. Muito bem. O Criador e a dignidade humana. De onde viemos? Essa é uma das perguntas mais importantes que o ser humano pode fazer, pois sua resposta determina não só o que significa ser humano e o motivo de estarmos aqui, como também afeta todas as áreas da atividade humana. Então ele vai usar o primeiro exemplo. Aqueles que acreditam que a vida é fruto do acaso, acreditam
que ela começou como uma explosão cósmica que trouxe à existência a matéria do universo. E depois a vida na forma de plantas unicelulares que emergiram do mar. Então, captando a energia do Sol. Assim, algo surgiu do nada, por obra do puro acaso. Então, essa visão não dá espaço para a existência de Deus. No entanto, após 150 anos de rígida ortodoxia darwinista no sistema científico, as lacunas entre diversas formas de vida não conseguem preencher as lacunas entre diversas formas de vida. Jamais se conseguiu demonstrar que a seleção natural passa de uma espécie para outra, ou todas as suas experiências de procriação fracassaram. O que ele está dizendo basicamente aqui é que existe um grande abismo entre a explicação de Darwin com a evolução humana. Tem uma parte aí dessa história que não ficou muito bem definida, ou que, entre aspas, se perdeu na história. Então eles não conseguem definir essa lacuna dessa transformação da vida. Não estão achando essa de um outro, né? Então, por conta desse abismo que existe, eles fracassam, né? Mas certamente é preciso ter fé para acreditar que Deus falou e o universo veio a existir. Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 31, e Hebreus, abram Hebreus capítulo 11, versículo 3. Quem achar pode ler. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o princípio veio existir as coisas que não aparecem. Então, pela fé, nós acreditamos, né, que o universo veio existir pelas mãos de Deus, por aquilo que Deus falou. Deus falou e o universo veio existir. Mas também é preciso de fé para acreditar que o universo sempre existiu, que não existe princípio ou fim, ou que não existe, ou que não veio existir por uma autoexplosão. Assim, sim, pode ficar à vontade. Essa explosão do universo, é uma crença, você tem que acreditar que isso foi assim. Então, eu acho mais difícil crer nisso do que acreditar em Deus. Tem que ter muito mais fé para acreditar nisso. Tem que ter muito mais fé para acreditar nisso. Assim como é preciso ter fé para que nós que somos feitos à imagem de Deus, como a irmã falou, é preciso ter fé para preencher as reconhecidas lacunas nos documentos fósseis. Então, é preciso ter muito mais fé. Eu acho que a pessoa que acredita, né, na teoria de Darwin tem muito mais fé do que a gente. Porque são teorias aí que são inexplicáveis. Na lição vai dizer: não creio que Darwin estivesse completamente errado. Calma, tá? Há evidências claras da evolução dentro das próprias espécies, ok? Então, o que muitas vezes é chamado de adaptação. Aí ele vai usar o exemplo dos cachorros, né? Por exemplo, o Poodle e o São Bernardo são cães, mas cada um com as suas distinções. O Poodle sendo menor e o São Bernardo sendo maior, porque cada um ali tem a sua adaptação de onde cada um vive. Se o Poodle, se eu não me engano, ele veio da Alemanha, e São Bernardo acho que é da Suíça. Então são totalmente diferentes, né? Contexto totalmente diferente. A origem deles, né? Isso, porém, é diferente de uma espécie se transformar em outra. Não é o que acontece. O cachorro não se transforma em um leão. O cachorro não se transforma em um cavalo, mas ele ali mantém a mesma espécie de cães ali. Isso é de uma espécie e outra. Para que, até mesmo no momento, não existem comprovações dessas mudanças de espécies, né? Então, a questão da origem da vida é a mais importante a ser respondida para se ter uma boa vida. Então, uma resposta errada e a vida se torna disfuncional, ou pior, descartável. Se a gente levar por essa questão da vida que veio por acaso, ela se torna descartável.
Mas se o universo e a vida são projetados com propósito, existe uma autoridade mais alta do que a soma de felicidade humana. Os seres humanos são investidos de dignidade inata e do direito inalienável à vida. Então, relacione o utilitarismo à ideia de que projeto e propósito estejam em evidência no universo. A existência de um propósito levanta questões morais que influem em todas as áreas da vida. Então, deve ficar claro aqui como a diferença entre esses dois pontos de vista se torna a diferença entre as maneiras de viver. O modo como a sua vida pode ser vivida. Então, se você aceita o primeiro ponto de vista, o utilitarismo que a gente falou, não tem muita importância como você vive a vida humana. Não tem importância nenhuma. Não tem valor se não houver possibilidade de produção. Um exemplo aqui são as empresas. Se você não produz na empresa, você não serve. Se você não está produzindo na empresa, se o indivíduo fica mais doente, né, do que trabalha, do que produz, é descartável. Então, esse é um exemplo aqui que eu trago para vocês em relação ao utilitarismo da vida. Mas a Escritura ensina que a boa vida é aquela que reconhece Deus como a fonte da verdade, do bem e da vida. Então, a vida ela passa a ter sentido, ou a boa vida, quando nós reconhecemos que Deus é a fonte da vida. Tem algumas referências, Salmos 33, 5, João 16, 13 e Atos 3, 15, que nós acabamos de ler, que é destarte, matastes o autor da vida. Conclusão. A existência e o conhecimento da verdade não são questões meramente acadêmicas, discutidas por teólogos e filósofos em suas torres de marfim. Essas questões afetam a nossa vida diária, como a gente falou, relacionado à vida. Então, o modo como enxergamos e valorizamos a vida, o modo como nos relacionamos com o próximo e com Deus. Aplicação. A lição de hoje mencionou o exemplo de crianças autistas para mostrar o valor intrínseco de uma vida humana. Então, você consegue enxergar outros grupos de pessoas desvalorizadas e até desprezadas pela sociedade moderna por não serem devidamente produzidas? Quem são elas ou quais? Então, a lição de hoje nos ensina sobre o valor dessas pessoas. A lição de hoje nos fala sobre o valor dessas pessoas. Como isso deve afetar a maneira como nos relacionamos, como as enxergamos e como relacionamos com elas. Então, o que você vai fazer para mostrar a elas o quanto as valoriza? Será que nós vamos mostrar a elas somente o quanto nós a valorizamos somente por aquilo que elas podem nos dar? Ou pelo valor intrínseco que cada um tem relacionado à vida? Como sendo a imagem e semelhança de Deus.
você me expressa. Ele chama isso de cegonha de dado. Quando nós éramos crianças, eu perguntava para a minha mãe, como é que eu vi o mundo? O que é realmente isso? A cegonha de doce. Eu pequenininho, a cegonha de doce. A minha mãe, eu só confiava. Eu confiava piamente na minha, eu estava naquilo. Mas eu fui evoluindo, fui criança, e fui vendo que a verdade não era essa. A gente tem uma maneira de ver muito diferente. As pessoas estão acreditando na cegonha de dado. Essa é muito científica, mas muito. A maioria muito grande. Já abandonaram a cegonha de dado. Nós temos que abandonar a cegonha de dado, porque a dificuldade é muito passada. Científico hoje. Por isso tem muita ciência aproxima de Deus. Pouca ciência, ou se entende pouca ciência, vai se afastar de Deus. Cuidado, infelizmente, conhecer ciência, mas não conhecer tanto como o cientista de hoje conhece. Graças a Deus. A ciência, ela só pode, na sua evolução, apontar para a palavra de Deus. Não tem como fazer isso. E você falou sobre os DI, né, Design Inteligente. Eles vão usando todas essas teorias científicas para provar que por trás de todas essas teorias, explicações, existe um Deus. Não, é uma constatação científica de quem criou o ser inteligente. Exatamente. Diga o seguinte, na congregação ciente, de espírito de qualquer religião, eles disseram assim, olha, é muito perfeito para nascer de uma explosão. Alguém inteligente fez Passar a vez existir nós nada. sabemos quem foi o inteligente fez isso, para falar de Deus fala. Deus criou todas as coisas, para agora não é novidade, mas foi bom a ciência chegar a essa conclusão de que é muito perfeito para nascer de uma explosão por lado de Deus. Eu gostaria só de terminar aqui de ler esse mal e bem, amargo e doce. Em Isaías capítulo 5, versículo 20 ao 21, o profeta denuncia aqueles que zombam dos caminhos de Deus. Para justificar seu comportamento, tais pessoas precisam, do modo mais sofisticado possível, demonstrar que seu mau comportamento é bom, que as trevas são luz e o amargo é doce. Seguimos o mesmo caminho quando adotamos a tolerância como imperativo ético. Precisamos nos esforçar para conviver da melhor forma possível com todas as pessoas, sejam quais foram suas opiniões. Referências de Romanos. Mas não podemos de modo algum abrir mão da verdade. Ser tolerante não é afirmar que o amargo é doce, é afirmar que o amargo é amargo, né? O doce é doce, e ao mesmo tempo tratar com respeito e consideração aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o nosso imperativo ético não é a subserviência a Deus e a tolerância, mas o amor à verdade. Tá bem? Alguém gostaria de acrescentar algo mais? Sim, pastor. Eu agradeço. Deus possa nos abençoar na sua palavra.